Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Na noite desta quinta-feira, depois de quase 8 bilhões em emendas liberadas em menos de 48 horas, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da reforma tributária proposta pelo governo federal. O placar ficou com 382 votos favoráveis e 118 contrários. Os deputados votaram e aprovaram um projeto de emenda constitucional sem nem mesmo ter lido o texto. Uma coisa é fato, era urgente para o Brasil fazer uma reforma tributária. Porém, uma reforma tributária precisa seguir dois preceitos basilares: simplificação e redução. Esta, apesar de simplificar a cobrança, visto que unifica alguns impostos, aumenta explosivamente a carga para o setor de serviços. Por outro lado, os amigos do rei, no caso os oligarcas das indústrias, são agraciados com consideráveis cortes de tributos. Ela também vai na contramão de qualquer país desenvolvido, pois ao invés de taxar de forma progressiva a renda, não, vai lá e taxa ainda mais o consumo, ferrando justamente a classe média e os mais pobres. Mas não para por aí. A reforma acaba de vez com o Pacto Federativo, centralizando ainda mais poder no governo federal, hoje dominado por uma corja de criminosos. Isso porque o projeto mina a autonomia tributária de estados e municípios, que são as entidades naturais de poder dentro de uma federação, visto que quanto mais autonomia os estados e os municípios possuírem frente à União, mais protegida estará a democracia. Aliás, em uma democracia, muito mais importante que o sufrágio popular é a descentralização de poder. Ou seja, a reforma proposta pelos criminosos que tomaram o Brasil de assalto abrirá definitivamente o caminho para a implantação de uma ditadura. O deputado que se diz de direita e que votou a favor da reforma, ainda mais sem tempo hábil para entender e discutir o texto, é o típico deputado dinheiro na mão, calcinha no chão. É por isso que Tarcísio foi uma grande decepção. Após reunião com Haddad, ele declarou apoio a 95% do texto da proposta, e sem que o mesmo tivesse sido alterado. Desculpe, mas nesse caso só existem duas opções. Ou o governador de São Paulo foi manipulado por conta de sua inexperiência política, ou é um traidor que se vendeu para o sistema. Ao defender a reforma tributária de Lula em reunião do PL nesta quinta-feira, Tarcísio foi alvo de vaias da plateia e foi interrompido e desautorizado por Bolsonaro. Não, é construir um bom texto. Pessoal, se o bem estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Ricardo Salles também não deixou o barato. Nossa posição com relação à reforma é: não nos enfiem a reforma goela abaixo. E ao contrário do que foi dito aqui, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, entende muito mais de reforma tributária do que o Tarcísio. Portanto, se tem alguém para nos representar, aos deputados do PL, nessa discussão com o relator, é o Luiz Felipe. Veja bem, de fato, o texto que foi aprovado nesta quinta-feira ficou bem diferente do inicial proposto pelo governo federal. Por exemplo, a cesta básica, que poderia ter um aumento de até 60%, agora ficará mais barata. Após negociações com o relator, ficou decidido que todos os impostos sobre os itens da cesta básica serão zerados. Parece que também saiu aquele cashback esdrúxulo com base em raça e gênero. Ele existirá, mas atenderá ao critério de pobreza apenas. Bom, eu confesso que entendo muito pouco sobre regras tributárias. Mas por mais que você não entenda nada, você acredita mesmo que um projeto apoiado por toda a esquerda brasileira, de Boulos a Ciro Gomes, pode ser benéfico para o país? Bom, no vídeo de hoje vamos nos debruçar neste assunto e entender por que essa reforma tributária não passa de uma grande armadilha. E também vamos tentar entender qual é a do Tarcísio. Afinal, temos que dar o benefício da dúvida para o ex-asfaltador geral da República. Mas antes quero passar um recado rápido e extremamente importante. Pessoal, meu canal foi desmonetizado em setembro do ano passado. Pode-se dizer que pelo mesmo motivo que Bolsonaro ficou inelegível: apontar as incongruências do nosso sistema eleitoral.
Principalmente por conta de um vídeo em que relatei todos os fatos bizarros que sucederam à invasão hacker aos computadores do TSE. Desde então, eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Lembrando que até o dia 15 deste mês, minha biblioteca está com uma promoção especial de férias. Todos os livros estão praticamente a preço de custo. Sendo assim, faça um propósito de ler pelo menos 2 ou 3 livros até o fim deste mês. É só através da busca incessante por conhecimento que nos libertamos das amarras daqueles que querem nos manipular e controlar. Para você ter ideia, o Foro de São Paulo, do Olavo de Carvalho, leitura fundamental para o atual momento do país, de R$ 104, você vai pagar apenas R$ 55. O super lançamento, A Terceira Guerra Mundial já começou, da jornalista espanhola Cristina Martín Giménez. Livro que comecei a ler ontem, por sinal, de R$ 106 por apenas R$ 80. E não poderia faltar meu livro, Breve Manual do Cristão Conservador, de R$ 64 por apenas R$ 34. E claro, comprando qualquer livro na minha biblioteca, além de investir no seu conhecimento, você também estará contribuindo para a manutenção deste canal. Então, terminando o vídeo, acesse bibliotecadoluiz.com.br. No mais, já deixa o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. Eu quero de verdade dar o benefício da dúvida ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Talvez por conta de sua inexperiência política, ele tenha sido manipulado ou talvez, na melhor das intenções, ele tenha percebido que o projeto passaria de qualquer jeito e assim trabalhou para reduzir os danos. E de fato foi o que ele fez. Por outro lado, a militância de redação já o elegeu como grande representante da direita limpinha. Isso já é motivo mais que suficiente para ficarmos desconfiados. Em maio, Tarcísio recebeu para uma reunião de negócio o globalista alemão Klaus Schwab, idealizador do Fórum Econômico Mundial. Schwab, junto com Soros, são os maiores financiadores das pautas progressistas ao redor do mundo. Daí, em junho, descobrimos que o governador de São Paulo não fez nada para frear o financiamento público da parada gay. E agora vem com a defesa contundente dessa armadilha tributária. Temos que entender que no Brasil existe uma disputa de poder entre os globalistas e os comunistas do Foro de São Paulo. As concepções de poder que esses dois grupos se esforçam para realizar são muito diferentes entre si, pois brotam de aspirações completamente heterogêneas. E embora as relações entre eles sejam de competição e disputa, existem áreas de fusão e colaboração mútua. Em 2018, com Lula preso e com toda a rejeição ao PT decorrente do maior esquema de corrupção da história, as oligarquias que dominam todas as nossas instituições há mais de 100 anos, a qual damos o nome de sistema, preparou o terreno para que o Alckmin ascendesse ao poder e permanecesse nele pelos próximos 8 anos. No entanto, a eleição de Bolsonaro pegou todo mundo de surpresa. O establishment ficou diante de uma verdadeira zebra. Não era para o capitão subir a rampa do Planalto. Não era para o Adélio ter falhado, permitindo assim que o país tivesse o primeiro presidente que de fato representava os valores da maioria esmagadora dos brasileiros. Bolsonaro se tornou um vírus
no sistema. Sendo assim, o sistema precisou do Lula para expelir o vírus. Mas eu insisto em dizer que o sistema nunca foi petista propriamente. No Teatro das Tesouras, o sistema sempre pendeu mais para o lado dos tucanos, ou seja, dos globalistas. E coloque uma coisa na sua cabeça. O sistema não dá ponto sem nó. A inelegibilidade de Bolsonaro não favorece os comunistas do Foro de São Paulo. Analisa comigo. No segundo turno das eleições passadas, tivemos 25 milhões de abstenções e 5 milhões de votos nulos. Bolsonaro perdeu para Lula por uma diferença de apenas 2 milhões de votos. O que significa que se Bolsonaro concorrer em 2026, o PT pode conseguir um resultado semelhante ao da última eleição, justamente por causa daqueles brasileiros que não são propriamente petistas, mas que possuem um nojinho estético à figura do ex-presidente e que por conta disso, na última eleição, ou ficaram em cima do muro ou fizeram o L embaixo da mesa. Mas com Bolsonaro impedido de se candidatar, esse cenário muda completamente. Por exemplo, se o candidato da direita for o Tarcísio, em tese, veja bem, em tese, ele aglutinaria os votos dos bolsonaristas e dos antipetistas, derrotando de vez os comunistas do Foro de São Paulo, o que significa que Tarcísio pode ser o nome que o sistema escolheu para representar a direita permitida, que antes era representada pelos tucanos. Mas calma, não quero ser leviano, não vou aqui demonizar o Tarcísio. Como falei, quero dar o benefício da dúvida para o governador. O próprio Bolsonaro não rompeu com ele. No entanto, temos que ter uma atenção redobrada neste que pode estar sendo preparado para ser uma das lâminas do novo Teatro das Tesouras. Bom, como falei, eu entendo muito pouco de regras tributárias. Eu até li o texto da reforma, mas tem muito dado técnico que eu tenho um pouco de dificuldade para explicar. Porém, encontrei um vídeo de um vereador de Porto Alegre chamado Ramiro. Veja bem, eu não sei nada sobre esse vereador. Eu não conheço aí o seu histórico. O que sei é que ele é do PSDB, pois dei uma pesquisada no Google. Mas isso já demonstra que o vereador está longe de ser um bolsonarista. O fato é que no vídeo ele explica de uma forma simples e didática por que esta reforma é péssima para o país. Preste bastante atenção. 300% de aumento de imposto sobre serviços como restaurante, plano de saúde e outros serviços usados pelos brasileiros. É isso que Lula está propondo na sua reforma tributária fajuta, que não veio para reduzir imposto e fazer o país crescer, que não veio para facilitar a vida do pagador de imposto, que hoje tem mais de 90 tributos para se organizar e as empresas, inclusive, demoram mais de 1.500 horas apenas para fazer a contabilidade, para pagar lá para o fisco, para o leão, os seus impostos. Eu vou explicar para vocês aqui o que significa essa reforma tributária proposta por Lula, que na verdade quer tapar o rombo das contas públicas, fazendo muito especialmente a classe média pagar essa conta. Vem comigo. A reforma tributária defendida pelo Lula, é pelo Lula mesmo, Ramiro? Sim, é pelo Lula. Pesquisem o nome desse cara aqui, ó, Bernard Api, ou sei lá como é que se fala o sobrenome dele. Esse cara aqui é o número 2 da Fazenda, é o cara chancelado, é o cara tutelado pelo Lula e é um homem forte do Haddad lá no Ministério da Fazenda. A proposta deles é unificação de impostos. Eu também defendo a unificação de impostos, porém a forma como eles estão apresentando ao Brasil vai trazer prejuízo, vai custar no bolso, muito especialmente na classe média. Eles querem unificar os seguintes impostos: o ISS, o IPI, o COFINS, o PIS e o ICMS. Aqui, para quem não está muito familiarizado, ISS trata do Imposto sobre Serviços, IPI a produção de produtos industrializados, COFINS e PIS são questões trabalhistas e o ICMS é a circulação de mercadorias. O grande problema, o X da questão nesta reforma que eles estão propondo, são os impostos sobre serviços, que hoje o brasileiro, todos nós, pagamos uma alíquota de 8,5%. Com a unificação proposta por Lula e a petezada lá no Congresso Nacional, esses 8,5%, com a unificação de todos esses impostos, passará para
25%. E o que isso significa na tua vida? Vem cá. O aumento do imposto sobre serviços, que chegará a estrondosos 300%, significa que nós teremos um aumento no transporte, nós teremos um aumento na educação privada, significa que nós teremos um aumento em planos de saúde, significa que nós teremos um aumento em restaurantes e por aí vai, em todos os serviços que a população, muito especialmente a classe média, consome no seu dia a dia. Ao aumentar este imposto, e obviamente não há aumento salarial, obviamente não há aumento da oferta de empregos, por exemplo, à população. Ao aumentar esse tipo de imposto, nós teremos algo que vai impactar muito o poder público, o Estado brasileiro e, consequentemente, todos nós. Porque a pessoa que tinha o seu filho numa creche privada, com o aumento do imposto, já não vai mais conseguir colocar o filho na creche privada e vai para a educação pública. A pessoa que utilizava um plano de saúde já não vai ter mais, vai cancelar o plano de saúde e vai começar a utilizar o SUS. A pessoa que, enfim, usa serviços pagos no seu dia a dia, necessariamente vai começar a migrar para serviços estatais. E isso aqui vai causar uma sobrecarga nos serviços públicos que já são extremamente sobrecarregados e ineficientes. Mais pessoas vão começar a utilizar o SUS, mais pessoas vão demandar vagas em creche. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos uma fila enorme em creches públicas e agora, com este tipo de reforma tributária que penaliza a classe média, vai aumentar ainda mais a demanda, a sobrecarga sobre os serviços públicos. Porém, sem nenhuma contrapartida de investimento, sem nenhum aporte do governo para poder aumentar também essa oferta. Tem outra coisa aqui que é muito importante vocês saberem. O imposto sobre serviços, o chamado ISS, ele é recolhido e pago aos municípios, às cidades, que é onde verdadeiramente todos nós vivemos. A gente trabalha na cidade, a gente consome na cidade, a gente estuda na cidade, a gente vive na cidade, a gente não vive no Estado, a gente não vive na União. Nós vivemos na nossa comunidade, no local onde a gente encontra os nossos amigos, onde a gente tem a nossa casa, onde a gente tem a nossa família. E o grande problema de retirar o imposto sobre serviços, unificando eles, aqueles outros impostos, sob o comando da União, ou seja, do governo federal, significa que os municípios vão perder a gestão sobre os recursos do ISS. E o impacto disso é gigantesco, porque o ISS ele é muito importante para que o município pague, por exemplo, o serviço de coleta de lixo, o serviço de tratamento e distribuição de água, o serviço de esgoto, o serviço de poda de árvore, de zeladoria da cidade, de tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Retirar o ISS dos municípios e passar para a União significa que nós teremos municípios muito mais empobrecidos, cheios de responsabilidade, porque estão as cidades que precisam prestar serviços de educação básica, de atendimento de saúde, porém o recurso cada vez mais ficará em Brasília. Ou seja, a reforma tributária proposta por Lula é uma reforma que é menos Brasil e mais Brasília. Poder concentrado na mão de poucos. Para quê? A gente sabe para quê. Resumindo, essa reforma tributária vai ferrar com a classe média. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Como sabemos, a primeira grande meta de todo o regime comunista é eliminar a classe média, pois é esta que historicamente oferece maior resistência a qualquer projeto totalitário de poder. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere, de verdade, ser um patrocinador do canal. Pode ser com qualquer valor. E a chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com.
Luiz Camargo Pix tudo junto, @yahoo.com, não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Não deixe também de acessar bibliotecadoluiz.com.br e confira as promoções. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E se inscreva no meu canal no Rumble. No Rumble é só buscar por Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!